E aí a gente escuta muito também uma questão que envolve já um aspecto de acusação, né, que é o seguinte: maçonaria é coisa do diabo. Então, dentro dos seus anos de experiência, né, do grau que já está na maçonaria, e tem outros irmãos aí que também estão há muitos anos, e é algo que vem passando, né, de geração em geração, o que seria do mestre se não tivesse o aprendiz, né, e tudo mais. Como a maçonaria hoje, como instituição, como uma fraternidade, podemos dizer também, podemos dar vários nomes, né? Mas não Sim. uma religião, lida com essas acusações, né? De realizar um culto ao diabo. Isso vem de uma época bem antiga. Nessa maçonaria operativa, ela tem aí desde a Idade Média. Então, o que é a maçonaria operativa? Maçom significa pedreiro. Então, as guildas que existiam, as estruturas que existiam de pedreiros na época da medieval, ela era ligada literalmente à Igreja Católica. Por quê? Porque esses construtores e pedreiros eram construtores de catedrais. Então, baseado nisso, houve-se aí quer dizer, os próprios pedreiros tinham liberdades que os outros vassalos, os outros que faziam parte da estrutura feudal, não tinham. Então, eles eram livres e aceitos em livres de cruzar várias, vamos dizer assim, feudos, né? E isso dava uma certa autonomia para esse pessoal, né? Bom, então o que acontece no sentido da maçonaria? Quando ela se tornou especulativa, ou seja, os estudiosos, a igreja não aceitava os conceitos atuais, principalmente de astronomia. Então, os pensadores da época começaram a ser perseguidos pela Igreja Católica. E eles acabaram procurando uma alternativa. E a alternativa era o espaço onde tinham pessoas que secretamente se reuniam. Né? Basicamente é isso. Então, feito isso, a gente começou a ter um desenvolvimento intelectual dentro dessa estrutura, e a Igreja Católica realmente não aceitou isso muito bem. Por quê? Porque esses intelectuais não estavam vinculados à Igreja Católica. Cada um aceitava a religião de cada um. Era uma independência nesse sentido religioso. E isso fez com que a igreja começasse a criar situações, como eram reuniões secretas. Ah, então estão mexendo com o demônio. Se não é do católico, é do demônio. Então veio dessa época essa história do demônio. Depois ela foi crescendo em algumas áreas, em algumas religiões, exatamente por causa da história do bode, né? Então a gente até pode emendar, porque isso é uma outra coisa que o pessoal fala da maçonaria. A maçonaria mexe com bode. Na realidade, o bode, ele era o bode expiatório, era da cultura judaica, onde os judeus utilizavam o bode, né, literalmente o animal bode, e falavam no ouvido do animal, e obviamente o animal não passava para frente aquele segredo que foi passado para o bode. Né? Então é o famoso bode expiatório. E o formato da cabeça do bode, né, ele cria uma estrela de 5 pontas invertida, né, que basicamente são os chifres, né, as orelhas e a barbinha de bode. Então, tudo isso começou a falar, então, bom, então é o satanismo, por causa da estrela invertida. Né? E por isso jogaram esse peso dentro da maçonaria, que é mexer com o demônio. Muitas pessoas até hoje acreditam nisso. E aí usam como se fosse um dogma. Né? Então, para eles e acabou. Não param para raciocinar ou refletir. Né? A maçonaria está anos-luz fora dessa história. Né? Mas, Para muitas pessoas, tudo aquilo que é contrário àquilo que elas realizam é associado à figura do diabo. Só que o diabo está presente nas atitudes das pessoas, é a própria consciência que a pessoa pode ter um lado positivo, um lado negativo, um lado luz, um lado sombra, né? E muitas vezes existe uma lavagem cerebral que faz com que as pessoas acreditem que aquilo que é diferente, discreto, ou digamos assim, secreto, possa gerar esse tipo de situação.
Agora, falando no aspecto secreto, né, a maçonaria, ela é considerada ainda uma sociedade realmente secreta ou apenas discreta? E qual é o papel desse aspecto sigiloso dentro dessa ordem? Vamos lá. A maçonaria, há muito, muito tempo, assim, desde a época especulativa, ela não é uma sociedade secreta. Ela era porque ela se defendia da igreja, é basicamente isso. A partir do momento que ela se tornou uma sociedade discreta, hoje em dia, inclusive, as lojas maçônicas todas têm CNPJ. Então você tem estatuto, é uma associação de pessoas, né? Então, de secreta não existe mais nada. O que existe, vamos dizer assim, de grandes segredos na maçonaria são as formas de reconhecimento de cada um. Então, eu acho que tem várias sociedades aqui atualmente e antigamente que se identificavam de formas sutis, né? É uma sutileza, não existe um segredo nesse sentido. Então é bem nessa linha aí. É uma descrição. Você tocou num ponto que é relacionado ao ser secreto, é justamente por conta de perseguições, porque se proíbem algo, se estão caçando as bruxas, se estão caçando os maçons, e a tradição precisa ser mantida, obviamente que não vai se fazer isso com CNPJ aberto, né? Exatamente. Não vai se fazer isso na antiguidade com um registro informando a todos que existe uma reunião ali. Então, esse ponto, eu acredito que para pessoas que estão assistindo, seja muito divisor de águas. Mas mesmo assim, Flávio, a gente sabe que existem pessoas que vão lutar para difamar a imagem da maçonaria ou de outras religiões e práticas religiosas que são diferentes daquilo que elas pensam. Se fosse assim, né, os povos originários são todos vinculados então a algo ruim, porque nenhum deles conhecia a Bíblia. Todos os povos originários, por exemplo, aqui das Américas, tirando os povos da Europa, lá do Oriente Médio, que estavam em acesso de primeira forma com essas escrituras, então os orientais, os africanos, os povos originários das Américas, os povos da Oceania, todos estão errados. Então a gente tem que pensar isso, né? Inclusive, uma coisa importante que eu deixei passar e agora a gente pode falar, é importante deixar claro que não se abre uma loja maçônica dentro da reunião dos maçons sem ter o livro da lei aberto junto com o esquadro e compasso, que esquadro e compasso é muito conhecido por todos, né? É o símbolo mais comum da maçonaria. Mas com ele, o livro da lei. O que é o livro da lei? É o livro sagrado de cada religião. Então, por exemplo, vamos dizer que na minha loja maçônica, onde eu trabalho, onde a gente faz os estudos, tenhamos ali judeus, tenhamos ali muçulmanos, tenhamos lá católicos. Vai estar dentro da estrutura tanto o Alcorão, quanto o Torá e quanto a Bíblia. Então, por isso não existe essa limitação com a religião. Sim, a crença em Deus é fundamental. Se não houver crença em Deus, você não pode ser maçom. Exatamente por causa disso. Nós cultuamos a espiritualidade, independente da religião. E muitas pessoas escrevem, às vezes, em comentários, né? Olha, mas o cunhado de não sei quem é maçom e é uma péssima pessoa, passava outros para trás, e aí eu conheço um cara que era meu chefe, que me prejudicou e era maçom. As pessoas falam muito com exemplos de terceiros, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque quando é da maçonaria, as pessoas elas lembram muito bem se alguém fez algo errado, mas elas não ficam colocando em caixinhas todas as pessoas de outras filosofias ou religiões ou nacionalidades ou profissões quando ela vai falar que alguém agiu mal com ela, é só mais um ser humano. Então, como é que a maçonaria enxerga isso? Então, na realidade, exatamente esse é o detalhe. A maçonaria, ela é, como filosofia, ela é perfeita. E ela é perfeita e é milenar.
né? Então é uma cultura, não só, porque a maçonaria ela agrega culturas de vários, vamos dizer assim, de várias épocas, e tem cultura egípcia, grega, romana. O que a maçonaria fez foi compilar informações desses povos e trazer isso para dentro de uma simbologia e fazer esse melhoramento filosófico de cada irmão, de cada pessoa. Quando a gente fala aí nessa preocupação de, de religiosidade ou de ser secreto, ou falar do demônio, ou essas dificuldades vamos dizer, dogmas criados pelas pessoas, é exatamente pela falta de conhecimento. E quando você coloca, maçons são bons, né? Vamos dizer, falar, são todos bons. Óbvio que você vai observar mais essas pessoas. E eles são seres humanos, então eles vão errar. Vão errar como qualquer outro ser humano, né? E aí fica, então, tá vendo? A maçonaria, quer dizer, não é a maçonaria. Né? São pessoas, são seres humanos, que às vezes não estão num bom dia. Né? O que eu vejo é bem curioso, porque a gente, na realidade, busca dentro da sociedade pessoas que tenham características muito específicas, que são, inclusive, essa bondade, honestidade. E essas pessoas é que a gente busca dentro do grupo, do grupo da sociedade, para trazer dentro para a maçonaria. Então, baseado nisso, normalmente essas pessoas elas já têm é o que eu sempre falo, maçonaria não cria maçom, ela nunca foi com esse objetivo. O maçom são pessoas que têm características interessantes e positivas, onde a gente pode se reunir todos para que a gente consiga fazer uma sociedade melhor. Então, os exemplos que a gente vê fora, na rua e na sociedade, são normalmente positivos. E é por isso que você fala, poxa vida, essa pessoa, se ela não é maçom, ela deveria ser. Por quê? Porque para nos ajudar a um aprendizado e fazer o crescimento. E o fato do ser humano ser falho, e o ser humano está em todo lugar. Então é um ponto importante da gente frisar, porque às vezes o maçom comete erros, a maçonaria é uma instituição. O maçom está lá dentro, o maçom ser humano na sociedade e pronto. Então, às vezes as pessoas generalizam, né, por um fato isolado, isso é bem complicado. Isso é bem comum também. E você comentou anteriormente sobre a figura do bode, né, que é uma história interessante que vem das tradições judaicas e tal. E hoje em dia a gente vê muito as pessoas associando a figura de Baphomet, que é uma figura que tem uma referência do bode também, e tem uma referência hermética e tudo mais, e eu já vi até montagens de pessoa colocando em fotos maçônicas Baphomet ao fundo. Você poderia falar um pouco sobre isso, sobre se há realmente relação com essa simbologia ou não? Não existe nenhuma relação na linha de simbólica com Baphomet ou com a própria estrela invertida de 5 pontas, que é exatamente tudo isso criado em função do bode. Como eu falei, né? O bode tem os 2 chifrinhos, as 2 orelhinhas caídas e a barba de bode. Isso cria esse efeito que você vê na imagem do Baphomet, que é onde aparece aí o triângulo invertido. Então, você pegar o rosto do bode, o rosto do Baphomet, é basicamente essa visão. E isso remete direto ao satanismo, né? Porque as seitas satânicas usam a estrela invertida. Na maçonaria, a gente usa exatamente a estrela com o vértice virado para cima. E até se vê isso bem no Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, onde aparece o ser humano com os braços abertos, pernas abertas, e aí é a posição correta da estrela de 5 pontas, onde a cabeça é o vértice, os braços são os outros vértices e as pernas os outros. Então, aí o pessoal, baseado nessa informação do bode e a estrela que a gente trabalha a nível a gente trabalha muito com geometria. Geometria é uma coisa simbólica muito importante. Então, aí vai se associando por ignorância e acaba chegando em informações completamente sem sentido, né? Errôneas, né? Até mesmo a figura do Baphomet é uma figura
que remete a aspectos herméticos, tem várias simbologias ali, incluindo a do bode, tudo bem. Só que o bode também é um animal de Deus, é um animal do todo, da criação. São criaturas, né? São criaturas. As pessoas, elas apontam para um ser e elas colocam todo o mal ali em cima de um ser. É uma pena. Porque também alguém disse e isso foi disseminado, né?